amigos do Portal Webterra. Estamos aqui com a celebridade do norte de Minas, uma pessoa que tem história na política, no trabalho prestado também à sociedade, o nosso deputado Marcelo Freitas, que está aqui pela primeira vez no Portal Webterra, vai falar um pouquinho da sua trajetória, é claro, das suas ações como deputado e também das eleições de 2024, que todos estão cientes do sucesso que foi, toda a articulação, todo o envolvimento, seu envolvimento direto com o presidente, né, estadual do União Brasil. Marcelo, seja bem-vindo ao Portal Webterra. Eu que agradeço, André. Para mim é um prazer enorme falar aqui no Portal Webterra, que a gente sabe do alcance enorme que tem tido, e para nós é uma satisfação gigantesca, especialmente compartilhar uma prestação de contas daquilo que temos feito. Não, com certeza, é importante. Mas fala um pouquinho aí, tá, todo mundo conhece o delegado Marcelo Freitas, pela sua trajetória, sua história. Fala aí do segundo mandato, como que está o trabalho, como que está as ações. Você que é um campeão de emendas aqui no norte de Minas, um campeão de emendas da cidade de Montes Claros, isso é nítido e notório na sociedade, mas escutar de você dessas ações desenvolvidas aqui na cidade de Montes Claros, no norte de Minas, por favor. Ô André, eu queria dividir essa nossa atuação em duas partes. A primeira, enquanto deputado federal, no segundo mandato. Eu acho que temos feito um bom mandato, um trabalho focado especialmente na saúde pública, que é considerado pelos norte-mineiros o principal problema nas cidades com as quais nós temos trabalhado. Ao lado da saúde pública, na geração de emprego e renda, com ênfase especialmente para o norte de Minas, voltado para a área da Sudene, especialmente com a abertura de novas indústrias, o que é fantástico para que a gente possa tirar a população dos benefícios assistenciais e fazer com que elas de fato entrem no mercado formal de trabalho. Além disso, temos a questão da educação pública e da segurança pública, com as quais temos trabalhado de maneira efetiva, de maneira eficiente, sem esquecer, por óbvio, a questão do enfrentamento com a seca. Ao lado dessa questão da atuação parlamentar, nós temos uma outra atuação que envolve a atuação de dirigente partidário. Eu sou presidente estadual do União Brasil, um partido que nessas eleições conseguiu resultados excepcionais. Para você ter uma dimensão, em Minas Gerais, nós fomos, do União Brasil, aquele estado que mais conseguiu eleger prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Então a atuação foi muito propositiva e, graças a Deus, exitosa, seja na condição de deputado federal, seja na condição de dirigente partidário, que a nós nos tem causado um certo orgulho. Não, com certeza. Vamos falar um pouquinho do sucesso, claro, do cenário estadual e nacional, e falar também do norte de Minas, né? Desse destaque que foi os resultados das eleições. Marcelo, uma questão importante, você lá em Brasília, o norte de Minas tem uma dificuldade de ter representantes, né? Você é um dos nossos representantes. Falar da importância de ter um representante na ponta, levando as demandas, levando as pautas do norte mineiro, ter realmente voz na Câmara Federal, a importância de ter esse representante com força lá nos representando. Bom, essa questão é essencial. Eu costumo dizer que a sobrevivência, que é a evolução de uma região, ela depende da quantidade e da qualidade dos representantes que tem. Então, para aqueles que nos veem novo nesse momento, o mais importante é o seguinte: escolha alguém da sua região para trabalhar, pouco importa a ideologia, esquerda, direita, centro, o importante é que você escolha alguém da sua região para trabalhar. E aqui, evidentemente, estamos falando fora de qualquer período eleitoral, as eleições já se passaram no norte de Minas Gerais, é importante que o eleitor tenha essa visão. Por quê? Porque todas as vezes em que a bancada mineira vai decidir as principais pautas para o estado de Minas Gerais, obviamente o voto dos deputados daquela região específica são essenciais para que aquela região seja contemplada. Nesse sentido, quanto maior representatividade uma região tem, melhor para aquela região. Por esse motivo, o Triângulo, o sul de Minas, por vezes, especialmente também a região metropolitana de Belo Horizonte, eles saem bem à frente do norte de Minas, que tem uma baixa representatividade. Aqui nós temos 2 deputados eleitos, um considerado de viés de esquerda e outro da direita, que sou eu, e a gente tem buscado fazer um trabalho para poder atender a região como um todo, e aqui não faço crítica a quem quer que seja. Então é importante que as pessoas compreendam a relevância da representatividade regional, especialmente com foco nas políticas estaduais. A bancada tem a capacidade de fazer indicação, André, você sabe bem disso, está lá o tempo todo no parlamento, de até 10 emendas impositivas e agora, com as decisões do Supremo Tribunal Federal, 10 não impositivas. Isso quer dizer o seguinte: a bancada vai escolher 10 emendas consideradas relevantes para poder aplicar recursos. E todas as vezes o norte de Minas sofre muito com isso para que a gente possa de fato fazer com que o norte de Minas seja contemplado. Vou citar concretamente a BR-251. É uma demanda prioritária
da macro-região norte de Minas. Mas nós temos no estado outras regiões prioritárias. Sim. Então, por esse motivo, a representatividade regional foca na necessidade do 251. A barragem de Jequitaí, sem excluir Congonhas e Brizal, também é essencial para a região. É importante que a bancada regional faça valer a sua posição junto à bancada mineira no Congresso Nacional, para que a gente possa, de fato, aplicar os recursos. Então, é importante sempre que o cidadão compreenda, e aqui é um espaço democrático para isso, da importância de se eleger representando sua região, pouco importando a tendência ideológica que ele adote. E essa relação direta, aí nós vamos falar, antes de entrar, volto a falar do destaque, nós vamos falar das eleições de 24, mas essa interlocução sua, tanto com o governo do estado quanto o governo federal, que a gente vê realmente com voz, com participação, com interação, e isso é importante para que tenha recursos em nossa região. Fala um pouquinho dessa relação tanto com o estado quanto com o governo federal atualmente. Eu tenho buscado estabelecer uma relação de diálogo e harmoniosa, eu costumo trabalhar de maneira efetiva, eu estou eleito especialmente por uma região que é a região norte de Minas, que precisa de recursos essenciais vindos do orçamento do Estado, do orçamento geral da União, para que essa região consiga evoluir. Nesse sentido, eu cito como exemplo, no governo federal, a questão da área de atuação da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento Nordeste. Eu tive o cuidado de participar da indicação dos diretores da SUDENE, e isso permitiu com que, por exemplo, a gente conseguisse implementar e fomentar a construção de indústrias, especialmente indústrias farmacêuticas do norte de Minas Gerais, que obviamente se aproveitam dos incentivos fiscais para poder gerar emprego na região. Hoje nós temos um problema inverso, nós estamos importando mão de obra. Por exemplo, a indústria farmacêutica não tem mão de obra local para poder trabalhar aqui nas indústrias farmacêuticas em Montes Claros. E não está se vendo nenhuma iniciativa de criar essa capacidade técnica. Exatamente isso, e nós estamos buscando discutir agora com as universidades, especialmente com os cursos técnicos profissionalizantes, com os cursos superiores, como é que nós podemos fazer para poder suprir esse mercado pujante que vem cada vez mais buscando mão de obra qualificada. Então, essa é uma atuação que a gente faz de maneira efetiva com o governo federal. Com o governo do estado, nosso relacionamento com o governador Romeu Zema e com o professor Matheus, que é o vice-governador, é extremamente excepcional. Na Assembleia Legislativa, com o nosso presidente Tadeuzinho, um relacionamento espetacular, de diálogo harmonioso, em que a gente procura, de fato, estabelecer quais são as prioridades da região e a gente busca implementá-las. Por exemplo, com relação à convivência com a seca, os pequenos barramentos. O vice-governador e o governador do estado já estão ainda discutindo o acordo da Samarco, que está na iminência de fechar. A expectativa é que feche nesse mês de outubro e, consequentemente, o norte de Minas será contemplado aí, uma área específica que será contemplada será com os pequenos barramentos, para que a gente possa, de fato, tornar perene o Rio Verde Grande, o Rio Sussuapara e uma série de pequenos rios que são afluentes do Rio Verde Grande e que, de fato, mantém a sobrevivência do norte mineiro. Nós temos a água pluvial, ou seja, aquela água que vem da chuva, e agora no mês de outubro nós estamos tendo chuva no norte de Minas, e nós não estamos trabalhando com a captação efetiva dessa água. A ideia é trabalhar com isso para que o norte mineiro consiga conviver com a seca de maneira mais saudável. Ao lado disso, o sol, que tem nos incomodado a longa data, há séculos, hoje é um fator de geração de energia solar, energia limpa. Gera emprego, gera renda, e a geração distribuída tem mostrado isso de maneira eficaz, de maneira eficiente, e, consequentemente, aquele que seria um problema no passado, hoje tornou uma virtude enorme para essa macro-região norte de Minas, que tem criado aí usinas gigantescas com fornecimento de uma quantidade enorme de energia para todo o Brasil, que é extremamente espetacular. Então, aquilo que no passado foi ponto negativo, hoje pode ser visto como ponto positivo a partir da execução de políticas públicas, efetivado por quem? Pelo poder público. Eu sou delegado de Polícia Federal de carreira, mas deixo uma mensagem clara àqueles que nos veem e nos ouvem, que nada na vida é mais relevante do que a boa política. A política que busca entregar a política pública na ponta, de atender as pessoas onde ela de fato vivia. Aqui eu cito concretamente o exemplo que a gente estava falando. Algo que assolou a vida do norte mineiro, que é a seca, hoje é tido como um fator excepcional para a geração de energia limpa para todo o planeta. Nós trabalhamos no Congresso Nacional com o PATEM, que é o Programa de Aceleração da Transição Energética, e nós não temos dúvida que a energia solar é algo que vai movimentar o mundo em substituição à energia gerada por combustíveis fósseis, que é o caso do petróleo, que é o caso do carvão mineral, e isso é algo que vai revolucionar o mundo. Além disso, norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, energia limpa, gerada através do quê? Do lítio, por exemplo, que é o principal minério utilizado nos veículos elétricos. A China, você já teve lá, vocês sabem disso, já substituiu 28% da sua frota. E olha o tamanho da frota, né? Olha o tamanho da frota, por veículos elétricos, especialmente a frota pública. E o Brasil ainda está engatinhando. Então nós produzimos a mão de obra
Produzimos a commodity, essa commodity é trabalhada lá fora, mas nós temos condição de produzir essa commodity aqui dentro e fazer com que essa commodity seja utilizada no Brasil para que a gente possa substituir os nossos veículos. A combustão mineral, por exemplo, óleo diesel, por exemplo, para veículos gerados por bateria de lítio, por exemplo, só para que o nosso ouvinte consiga compreender com clareza. Outro ponto, falando do barramento aí, e também tem a questão da mata seca, né? É uma discussão muito importante. A sociedade rural, acho que atua ativamente, eu vejo você com essa relação direta, escutando a pauta dos produtores, como que enxerga isso e qual atuação pode ser feita para que isso melhore e tenha melhores condições, né, do uso desse solo. Essa pergunta ela é excepcional. A grande verdade é que quando se criou a mata seca, nós pegamos no estado de Minas Gerais e jogamos a reserva ambiental toda praticamente para o norte de Minas. Essa é a revolta. Essa é a revolta do produtor norte-mineiro e nós temos brigado para que essa legislação seja revista, especialmente o decreto do governo federal, seja revisto para que a gente possa, de fato, rediscutir a mata seca nessa região. A mata seca é considerada mata atlântica e todos nós sabemos que não há essa dimensão, essa quantidade ao menos de mata atlântica no norte de Minas Gerais. O que a gente quer? É que o norte de Minas seja de fato um celeiro da produção agrícola. Eu preciso garantir, e eu falo não eu, Marcelo Freitas, mas eu, enquanto agente político, o governo do estado, o governo federal, buscar mecanismos para que haja produção no norte de Minas, especialmente com água pluvial, com a água da chuva, que se concentra nos meses de novembro até o mês de março no norte de Minas Gerais, e a gente consegue captar essa água e gerar produção, gerar alimento, gerar uma pecuária efetivamente leiteira, que produza leite, que produza carne para poder entregar para todo o país. E é uma força do norte de Minas. É uma força gigantesca do norte de Minas e nós podemos fazer isso. Então, nesse sentido, nós compreendemos com clareza que essa legislação ela tem que ser revista e nós estamos brigando todos os dias para que isso ocorra junto no Congresso Nacional e junto ao Poder Executivo Federal para que essa questão seja revista e o norte de Minas possa estar liberado para produzir, para gerar riquezas, para gerar renda para essa parcela da população que de fato pode ser atendida e pode gerar, repito, alimento para a mesa dos brasileiros de norte a sul do país. Tomara que dê certo claro, essa movimentação, essa articulação desse diálogo, mas volta ao que nós falamos um pouquinho antes aí, a representação do norte de Minas ter realmente quem fale, né, das pautas específicas. Só para as pessoas terem noção da importância de um deputado federal, quanto já o deputado conseguiu destinar para a saúde do norte de Minas. Só para as pessoas terem noção, né? O segundo mandato, o que é o potencial de um deputado da região, pode trazer de benefício à nossa cidade, ou a toda, né? Todo o ecossistema da saúde, como exemplo. Só para a saúde do norte de Minas. Se a gente levar em consideração a nossa atuação direta junto ao governo do estado, junto ao governo federal e as emendas parlamentares de natureza impositiva e de natureza não impositiva, foram mais de 120 milhões de reais só para a saúde do norte de Minas. Para que as pessoas compreendam, todos os hospitais regionais do norte de Minas, a começar pelos hospitais de Montes Claros, Santa Casa, Hospital das Clínicas Mar Ribeiro, Hospital Arotorim, Hospital de Esgodinho, todos eles têm recursos que a gente conseguiu trabalhar no governo do estado, no governo federal e das nossas emendas impositivas para poder atender a pessoa na média e na alta complexidade. Na baixa complexidade, na ponta, seja na atenção primária, ou seja, aqueles exames simples, uma tomografia, uma própria ressonância ou um exame de ácido úrico, colesterol, triglicérides, existem recursos nossos nessas cidades para que a população possa ser atendida. Por quê, André? Porque a população, especialmente a pequena cidade, ela vive de recursos do FPM. O que é isso? Fundo de Participação de Municípios. Se não houver uma complementação de recursos via emenda parlamentar, via emenda dos deputados estaduais, esse município simplesmente ele não consegue atender a sua gente, a sua população. É nesse sentido que entra a representatividade como fator preponderante para que os deputados estaduais e os federais consigam liberar recursos para que, especialmente na saúde, estamos falando da saúde, sim, essas pessoas possam ser atendidas da melhor maneira possível. Então é por isso que a gente reforça mais uma vez a importância de votar no candidato daqui da região, de ter essa importância, ter essa representatividade, para que tenha esse recurso chegando na ponta, né, Marcelo? Sempre chegar na ponta, ter assistência, ter a condição do município de trabalhar ou melhorar. Perfeito. E aí fica uma outra consciência crítica. Já passaram as eleições, as pessoas escolheram os seus prefeitos, os vereadores, a consciência crítica de escolher bons gestores.
Porque quanto melhor o gestor municipal, da pequena, da média e da grande cidade, melhor o recurso é aplicado. E o recurso sendo aplicado sem desvio, de maneira efetiva, a gente consegue atender bem, para que as pessoas não precisam fazer rifa nas pontas para poder conseguir, por exemplo, uma cirurgia eletiva. Vou falar, por exemplo, a cirurgia do grande gênero. Aqui a gente fala cirurgia geral. Vamos colocar a extração de um apêndice, por exemplo, de uma vesícula, por exemplo, a gente enfrenta toda hora. Extração de um mioma no útero, por exemplo, a gente sabe. São coisas simples que conseguem ser resolvidas. Para você ter uma dimensão, só para cirurgias eletivas em Montes Claros eu liberei 12 milhões de reais para tentar acabar com a fila da cirurgia eletiva. Entendeu? É uma questão onde há o recurso, sim, mas há uma dificuldade de gestão para que a gente consiga, de fato, fazer com que a política pública atenda a pessoa mais simples, onde ela vive lá na ponta e fica numa fila aguardando a cirurgia e por muitas vezes, quando vem a cirurgia, essa pessoa já nem precisa mais, vendeu seu vaquinho, vendeu seu porquinho, fez uma rifa e fez a cirurgia, e a realidade é que a gente poderia conseguir isso com recurso público, que existe, vindo do imposto de cada um dos cidadãos, do seu imposto aqui como empresário, do imposto da Dona Maria, na barra de sabão que ela compra, na roupa que ela utiliza, por exemplo, tudo é imposto, tudo é tributo e tem que reverter para a população mais simples, que de fato precisa da política pública na ponta. Outro ponto importante, assim, que a gente, claro, vê essa atuação sua na saúde, na infraestrutura, e não tem pauta específica, né? A gente fala assim, um deputado tem que atuar praticamente em todas as frentes, seja na cultura, no esporte, nós vamos falar um pouquinho até da parceria aqui para desenvolver melhor o esporte na região. Mas qual outra bandeira que o deputado coloca assim como prioritária na sua atuação parlamentar, além, claro, da saúde, que é um carro-chefe, juntamente com outras pautas tão importantes? Um ponto essencial que eu tenho trabalhado todos os dias é a questão da desoneração da folha de pagamento. Tentando explicar isso e esclarecer um pouco para quem nos vê, para quem nos ouve. A nossa ideia é simples, é diminuir a quantidade de imposto que existe sobre a folha de pagamento em nosso país. Nós compreendemos com clareza que hoje no Brasil existem 16 estados da federação em que o número de pessoas que estão recebendo auxílio, que estão recebendo assistência social, é superior ao número de pessoas que estão trabalhando formalmente. A conta não fecha. A conta não vai fechar nunca dessa maneira. O que nós temos que fazer é substituir aquelas pessoas que estão no cadastro único do governo federal, que recebem benefícios, por emprego formal. Como é que nós vamos fazer isso? Diminuindo os encargos incidentes sobre a folha de pagamento. Quanto menos impostos o empregador paga na folha, mais quantidade de emprego ele tem condição de gerar. Então, eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa da desoneração da folha de pagamento para que a gente possa diminuir os encargos incidentes sobre a folha de pagamento, diminuir o tributo, para a pessoa ficar claro, para que a pessoa possa gerar mais emprego, gerar mais renda. Poder investir mais na empresa. Investir mais na empresa. Crescer o supermercado da esquina, crescer a padaria da esquina, crescer o restaurante da esquina, crescer o clube de futebol, para falar do esporte, crescer a indústria farmacêutica, crescer a farmácia do bairro, por exemplo, e, consequentemente, contratar mais pessoas, gerando emprego e renda. E uma questão interessante, as pessoas poderem sair da informalidade e entrar na formalidade e ser um segurado da Previdência Social. Se cair em doença, conseguir ser segurado. Se morrer, sua família conseguir ser pensionista de alguém que tinha emprego e renda formal. Nós temos que mudar essa cultura equivocada em nosso país. Essa é uma briga que nós temos feito todos os dias. Geração formal de emprego e renda, para que a gente possa substituir benefícios sociais que têm sua relevância em um dado momento histórico, mas que não podem ser permanentes, salvo para aquelas pessoas que se encontram numa situação permanente de inviabilidade, de invalidez permanente. Aí sim, é aceitável. Mas aquelas pessoas que têm condição de trabalhar, devem trabalhar no mercado formal e devem, de fato, buscar emprego e renda, e é essa bandeira com a qual nós temos trabalhado todos os dias. E que pé está essa discussão dentro do parlamento? Claro, chegando até o executivo, que tem algumas medidas provisórias para tentar arrecadar um pouco mais, né? Um pouco não, né? Muito. O executivo ele busca trabalhar com a questão do orçamento público. Eu compreendo uma política equivocada e faço uma crítica construtiva nesse sentido, que é a crítica de buscar sempre arrecadar mais ao invés de buscar cortar gastos. Eu acho que nós conseguimos trabalhar com uma arrecadação maior, cortando gastos também. Se eu corto gastos, eu tenho mais recurso livre para poder investir na execução da política pública. Então, de maneira clara, a gente compreende isso com clareza. O Poder Executivo tem que trabalhar de maneira a tentar ser contra sobre certo aspecto da desoneração da folha de pagamento. Ele quer voltar a onerar alguns setores da economia. São 17 setores hoje desonerados, que empregam mais de 8 milhões de pessoas em nosso país. Nós compreendemos que manter 8 milhões de empregos já é uma situação dificultosa. Se eu desonero essas pessoas, venham a mandar pessoas embora, essas pessoas certamente vão cair no gargalo da Previdência Social ou na assistência social como beneficiários do Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, por exemplo, entendeu?
Ao lado disso, o que a gente tem buscado de maneira clara, André, é trabalhar com a proposta de emenda à Constituição. Nós temos uma PEC apresentada. Essa PEC foi redigida pela FGV, em conjunto com o professor Marcos Sintra, que é o vice-presidente da FGV, ao meu pedido para que a gente possa estender a desoneração para todos os setores da economia. Essa PEC está apresentada, está lá no Congresso Nacional, ela está direcionada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que a gente possa votá-la e estabelecer a ideia de desoneração, ou seja, de diminuir a carga tributária de quem gera emprego, de quem gera renda para as pessoas. Então temos uma proposta de emenda à Constituição ao lado das propostas legislativas, projeto de lei e medidas provisórias que foram apresentados pelo Poder Executivo, obviamente dentro do seu poder de atuação discricionário, aqui legitimamente eu deixo de maneira clara, mas a nossa ideia é essa, nós temos que substituir benefícios essenciais por emprego. Dificuldades. Eu converso bastante com empresários. Vamos falar do Norte de Minas, falar da nossa casa, vamos falar de Montes Claros, por exemplo. Nós temos uma dificuldade. No setor público, por exemplo, está faltando empresas para poder conseguir executar as obras públicas. Faltou brita. O meu amigo Genesco, da consultora Cross, por exemplo, ele fala, está faltando brita. Queria substituir pelo cascalho, mas a licitação não permitia. Uma dificuldade enorme. Está faltando pedreiro para trabalhar nas construtoras. Ou está concretamente, por exemplo, a Eurofarma que está sendo construída aqui agora, está tendo dificuldade de conseguir mão de obra formal. E aí, dois aspectos interessantes. É porque realmente está faltando mão de obra. E dois, muitas das pessoas preferem continuar no mercado informal, recebendo um Bolsa Família e sem querer trabalhar com a carteira assinada. E as grandes empresas, elas, obviamente, por uma exigência do trabalho, elas necessitam da formalidade. Então, é uma discussão que nós temos que fazer de maneira ampla. E aqui no Norte de Minas essa discussão tem sido feita. Nós queremos as pessoas no mercado formal do trabalho. Nós queremos que as pessoas elas possam ser seguradas da Previdência Social. Se acontecer alguma intercorrência, que ela possa ter o direito à Previdência Social. Se acontecer alguma intercorrência, que ela possa, a sua família, ter o direito à assistência social. É isso que a gente quer. É uma visão absolutamente consciente e consentânea. Que se você contribuir com a Previdência Social, se você for formal e se você pagar para a Previdência Social, você vai ser segurado lá na frente. Essa discussão que a gente tem que fazer no país. E só fecha a conta dessa maneira. Em uma sociedade onde as pessoas de fato trabalham, onde as pessoas de fato geram renda, geram emprego. E é bíblico, né? Se a gente voltar lá atrás do Antigo Testamento. Ganharás o seu sustento com o suor do seu corpo. É isso que a gente quer estabelecer como política pública na região macro norte de Minas. Depois, como chegar a essa informação, ou esse entendimento, essa conscientização na ponta, aquela que usufrui? Porque é uma quebra de paradigma de anos, né? De uma forma de sustento que tem que agora, igual nós falamos aí, o suor tem que produzir, né? Tem que dar o resultado. Perfeito. Eu penso que o debate público está colocado. Nós temos hoje no país, e isso aí se torna público, você pegar, nós temos segundo turno em alguns locais e não temos aqui no Norte de Minas, então tem tranquilidade para falar. Mas vamos falar de São Paulo, por exemplo. O debate público está posto. O debate público é aquele que quer buscar a geração de emprego e renda e aquele que quer conceder benefício social. As pessoas têm que fazer uma escolha. Então esse debate público nacional, ele vem de longa data. Quem quer o benefício assistencial tem uma opção de escolha. Quem quer a geração de emprego e renda tem outra opção de escolha. Quem decide sobre isso? O cidadão brasileiro. Qual que é o problema? O problema central que a gente vislumbra é que a conta ela não vai fechar em um dado momento. E aí, se a conta não fecha, o que nós vamos ter que fazer? Aumentar a tributação, aumentar impostos, aumentar a busca pela arrecadação. E aí só tem uma maneira de fazer isso. É cobrar mais impostos às pessoas. Aí você fala assim, a dona Maria que recebe benefício, ela não vai pagar tributo? Vai pagar tributo. Vai pagar tributo. Ela vai pagar na barra de sabão dela, ela vai pagar na energia elétrica, ela vai pagar na água que vai para casa dela, vai pagar no transporte público que ela vai utilizar, ela vai pagar no combustível do carro que ela vai utilizar. Então a conta ela não vai fechar. Então por esse motivo que nós temos que trabalhar com uma pirâmide em que a base da pirâmide, a parte de baixo dela, trabalhe, contribua para que a gente consiga, de fato, gerar uma situação em que quem se aposentou, quem está recebendo benefício social, assistência social, tem que ser menor do que aquelas pessoas que trabalham e produzem. Isso aí é a essência de uma sociedade minimamente evoluída. O debate público está posto. O que a gente precisa? É que você, cidadão que nos escute, compreenda com clareza que nada, numa sociedade minimamente organizada, supera o referencial trabalho. O referencial trabalho é o mais importante. E a gente acredita, André, que aquelas pessoas que acreditam e que vivem do benefício essencial e não querem sair dali, nós temos que enfrentar isso com muita serenidade. Porque são pessoas que perderam a capacidade de enxergar o horizonte, de ver o horizonte, de ver que o trabalho é importante, que o trabalho é relevante, que o trabalho vai dar dignidade para ele. Só é isso que a gente quer imediata, né? Naquele recurso imediato e esquece o futuro. Esquece o futuro. Da base. Ele está buscando ali, e a gente tem que ser muito sereno nesse sentido, aqui não quero criticar ninguém,
está buscando ali o arroz e o feijão que vai para o prato do filho dele, da filha dele, isso é muito relevante. Mas é possível que ele consiga, para além do benefício essencial, o emprego, uma previdência social efetiva e que ele possa, de fato, trabalhar e conseguir um pouco mais com o suor do seu trabalho, sair todo dia pela manhã, trabalhar, voltar e voltar com a dignidade para casa de alguém que tem um emprego formal, de alguém que tem um trabalho lícito, volto a repetir, o trabalho lícito que é essencial e que pode, não obstante as adversidades que a sociedade nos impõe, garantir o sustento de sua família com o suor do seu corpo. Eu acho que é essa a visão sobre o aspecto filosófico que a gente traz, mas sobre o aspecto político que a gente traz é a escolha pública que o cidadão fez agora nas eleições municipais, fará nas eleições de 2026, que está logo ali na frente, em que a gente vai poder escolher quem quer discutir emprego e renda e quem quer discutir benefício social. Então, falando das eleições municipais, eu acho que é um ponto importante e as pessoas viram e acompanharam, né? Claro que sua função como presidente estadual do União Brasil faz com que tenha essa participação direta, além de ser um parlamentar, mas tem uma participação direta nas articulações, nas definições, nas proposições, né, das opções em cada cidade. Fala desse sucesso aí, principalmente no norte de Minas, do União Brasil, dos candidatos, né, que fizeram pleito tanto para prefeito quanto para vereadores. Isso é importante, né, de uma mobilização, de uma articulação, e os resultados, claro, a médio prazo, com certeza vão surgir. Fala um pouquinho do sucesso do União Brasil, especificamente no norte de Minas, essa quantidade de prefeitos e vereadores eleitos aí. Bom, eu acho que o primeiro ponto que nos compete esclarecer às pessoas é o seguinte: todos os partidos políticos têm seus erros e acertos. E aqui não quero, em hipótese alguma, sacralizar um determinado partido político e endemonizar outro. Isso é uma bobagem impressionante que a sociedade enfrenta e que nós temos que superar. Todos os partidos políticos, assim como toda e qualquer instituição, têm seus erros e acertos. O que a gente procura? É acertar mais do que errar. Nesse sentido, eu penso que o meu partido, União Brasil, do qual sou presidente estadual, ele acertou mais do que errou, especialmente no norte de Minas Gerais, já que o resultado foi positivo, a gente conseguiu a eleição de várias pessoas, a começar pelo prefeito de Montes Claros, a começar pela maior bancada de vereadores de Montes Claros, e isso reverberou pelo norte de Minas, pelo Vale de Jequitinhonha, reverberou pelas cidades com mais de 200 mil eleitores no estado de Minas Gerais. Nós temos 7 cidades com mais de 200 mil eleitores, nós elegemos 2 no primeiro turno dos prefeitos e elegemos 2 dos vice-prefeitos das cidades com mais de 200 mil eleitores, o que é extremamente propositivo, e ainda estamos disputando uma, que é Belo Horizonte, em que o candidato a vice-prefeito é o Álvaro do Mião, é do União Brasil também. Então, eu acho que o resultado ele foi propositivo. Eu costumo dizer, e volto a repetir, nós temos erros sim, nós não negamos os nossos erros, pelo contrário, nós procuramos reconhecer os erros para poder corrigi-los lá na frente. O União Brasil é um partido novo que foi fundado da fusão do antigo DEM com o PSL apenas em 2021. Nós estamos tratando de partido que tem apenas 3 anos e em todo o Brasil e em Minas Gerais nós tivemos o melhor resultado. E no Senado Nacional, em termos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, nós estamos entre os 3 partidos que mais conseguiu eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e conseguimos superar apenas a guisa de exemplo, aqui sem pretender, obviamente, estabelecer qualquer crítica a partidos com os quais respeitamos, como é o caso do PL, como é o caso do PT, por exemplo, eu cito 2 correntes antagônicas, elegemos mais prefeitos, vereadores e vice-prefeitos do que esses 2 partidos, por exemplo. O que é extremamente positivo, que mostra que as pessoas, a nosso sentir, estão buscando um ponto de equilíbrio. Um ponto de direita e esquerda polarizada, extremista, a nosso sentir, ela deu uma diminuída. As pessoas querem equilíbrio, ou seja, elas querem alguém que defenda a sua visão ideológica e claramente trabalha com a visão de equilíbrio, ou seja, que entregue a política pública na ponta, que entregue a saúde de qualidade, a educação de qualidade, a segurança pública de qualidade, o emprego e renda de qualidade, e é isso que nós temos buscado estabelecer ao dialogar com todas as tendências ideológicas em nosso país. Tá, mas até a importância de ter esse sucesso, né? Claro, nas cidades onde obteve esse sucesso, é ter uma corrente, né, de política pública, de diálogo, de conversão nos propósitos, principalmente pensando no macro, né, pensando na região como um todo. Isso facilita também, né? As pessoas têm que entender isso. Facilita com clareza e fica evidente, por exemplo, a nossa política enquanto dirigente regional é muito clara. Se o gestor público não tiver ido bem, por exemplo, tiver envolvimento com corrupção, desvio de recurso público,
A nossa ideia é, de maneira muito clara, trabalhar com a expulsão desse gestor público do próprio partido. Porque se o partido quer evoluir como um partido que pretende trabalhar com uma boa gestão, ele não pode trabalhar com alguém que não consiga executar a política pública nos moldes em que a gente estabelece. O partido estabeleceu uma ideia de gestão pública. Obviamente, essa ideia ela é efetivada pelo gestor público municipal eleito pelo povo. Então, nós não podemos excluir a responsabilidade do povo que elegeu os gestores públicos de cada um dos partidos, de cada uma das tendências ideológicas em suas cidades. O que nós queremos é que a política pública seja bem executada, obviamente sem roubar dinheiro público do povo, sem desviar dinheiro público e fazer com que o recurso seja executado da melhor maneira possível. Evidentemente, a decisão compete ao gestor municipal. Por exemplo, foi liberado para uma cidade 2 milhões de reais. E o gestor público, é importante que as pessoas compreendam, é que vai decidir se vai construir com isso uma escola, um posto policial ou uma unidade básica de saúde. Essa decisão é do gestor público, ela não é do deputado, ela não é do governador, ela não é do presidente. Se o dinheiro público foi liberado, quem vai decidir isso? É o gestor municipal. E também é importante ficar claro, não é do promotor de justiça, não é do juiz, é do prefeito eleito por você, cidadão, que vai tomar essa decisão. É nisso que a gente chama de poder discricionário do gestor público. É ele que decide sobre isso. Então, quem vai decidir na ponta é exatamente ele. O nosso papel é buscar a liberação dos recursos públicos para que o gestor público municipal, ou seja, o prefeito municipal eleito pelo povo, execute a política pública. O que a gente quer? Que se acerte mais Sim. e se erre menos nas pontas. Não, com certeza. Agora vamos falar de Montes Claros especificamente, como você colocou, né? A maior bancada de vereadores, o Guilherme como candidato do partido. Claro, tem o trabalho também na parceria com o próprio prefeito Humberto Souto ao longo dos 2 mandatos do prefeito Humberto Souto. Fala desse sucesso aí. Claro que você já tinha uma expectativa desse resultado, mas quando se materializa, né, vê que toda a expectativa, todo o planejamento foi efetivado e a população reconheceu como que é ter essa estrutura de vereadores, mesmo que não foram eleitos, mas muito bem votados, né, os suplentes. Achei importante salientar também a força, mostrou uma grande força tanto na Câmara quanto o resultado final da composição com o Guilherme como candidato e prefeito eleito de Montes Claros. E falar também da parceria do próprio prefeito Humberto Souto, né? Eu acho que você ressaltou bem 3 pontos e aqui eu queria reafirmá-los. O primeiro aspecto é com relação ao prefeito Humberto Souto. Humberto Souto é o decano da política brasileira. Não estou falando de Montes Claros, nem de Minas Gerais. Estou falando do Brasil. Humberto Souto, no auge dos seus 90 anos de idade, no auge da sua maturidade, mostrou para todo o Brasil como se executa política pública com qualidade. Ele fez um trabalho excepcional. Teve ao seu lado um vice-prefeito chamado Guilherme Guimarães, que também ajudou na execução dessas políticas públicas. E a população de Montes Claros ela deixou evidente que a execução da boa política está sendo reconhecida. Foi por esse motivo que Guilherme Guimarães foi eleito com 71% dos votos. Nas cidades, olha que coisa interessante, nas cidades, com mais de 200 mil eleitores, onde a segundo turno foi aquele que foi eleito com a maior margem percentual, mais do que a Marília em Contagem, que a Margarida em Juiz de Fora, mais do que o Heron em Betim, por exemplo, que é do União Brasil, é do meu partido, por exemplo, entendeu? Então foi um trabalho muito bem avaliado, com 71%, que deve subir se eventualmente os votos do candidato Rui Muniz forem desconsiderados por conta da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Aí deve aumentar mais ainda. O que eu estou dizendo com isso? O trabalho de Humberto Souto foi excepcional, foi reconhecido e acho que Humberto é o grande artífice dessa estrutura toda e nós devemos realmente louvar o trabalho de Humberto Souto. O segundo aspecto é o trabalho do Guilherme Guimarães. Guilherme Guimarães foi sempre uma pessoa humilde, uma pessoa que tem uma inteligência emocional absurdamente considerável, soube lidar com a personalidade difícil de Humberto. Humberto tem uma personalidade difícil e aqui não é nada privado que eu estou falando, é público. Tem uma personalidade muito forte, é uma pessoa com os quais nós tivemos vários embates e a gente discutia bastante. Faz parte da construção e eu ouço sempre que posso fazê-lo e é algo que nos dá uma aula de política e o Guilherme soube fazer isso muito bem, a ponto de conseguir canalizar os votos para a urna. Fez bem, canalizou os votos para a urna e hoje é o prefeito eleito de Montes Claros. E eu tenho absoluta certeza que conseguirá executar políticas públicas. Qual que é a nossa participação na execução das políticas públicas de Guilherme Guimarães? Eu falo sobre isso, disse antes e vou continuar dizendo. Não tenho a menor pretensão de fazer qualquer interferência na gestão de Guilherme Guimarães. Por quê? Guilherme é competente o suficiente para fazer a gestão de Montes Claros sem precisar de palpite de qualquer deputado, senador, governador ou presidente e tenho certeza de que ele fará bem. Você não vai ver do deputado Marcelo Freitas a indicação de uma só pessoa. Parente, aderente, amigo, secretário, vereador, não farei nenhuma indicação.
porque tem certeza que Guilherme saberá escolher os melhores nomes. Da escolha livre, discricionária dele, sem nenhuma indicação do deputado Marcelo Freitas. Para isso, o que nós conseguimos? Nós conseguimos, além da eleição do prefeito do União Brasil, a eleição de uma bancada de vereadores. Foram 5 vereadores eleitos pelo União Brasil. Me compadeço por não ter feito a 6ª cadeira. A previsão era de 4 a 6, fizemos 5, mas eu me compadeço por não ter feito a 6ª cadeira, que seria da Julinha, que é uma pessoa excepcional, que eu tenho um respeito muito grande. Tem uma reunião essa semana com a Justiça Eleitoral para buscar uma recontagem de votos, não sei como é que vai ser essa discussão. Obviamente. A diferença é o quê? Que ela não foi eleita? Ela não foi eleita por uma pequena de menos de 100 votos, uma pequena diferença de menos de 100 votos. Na verdade, é uma situação complicada, mas foram muito bem votados. Você ressaltou bem a questão dos suplentes. São pessoas com capital político enorme. Cito do União Brasil a Julinha, que é a primeira suplente. Cito o pastor Elaí, que é a segunda suplente. Cito o Toninho da Coleta, que é a terceira suplente. São pessoas que realmente vieram mostrar o seu trabalho e com alegria eu cito, por exemplo, a eleição de 2 novos nomes no União Brasil. Cito o Crisóstomo da Minas Brasil, cito com clareza também a eleição do Renner de Nova Esperança, do União Rural também, mostrando a sua... Tentou há tantos anos, hein? Tentou há tantos anos e conseguiu pela União Brasil. Então, isso aconteceu com outros partidos também da base. O Guilherme, ele conseguiu a eleição, obviamente nós trabalhamos nessa coordenação, de 19, vou repetir, 19 dos 23 vereadores da Câmara. Já são da base dele. Eu tenho certeza que os outros vão aderir à base, porque dificilmente terão condições de ir contra esse trabalho que tem sido feito. Então, 19, no mínimo, é a base que ele conseguiu consolidar numa Câmara de 23, o que vai facilitar na aprovação das propostas legislativas de 3 do Poder Executivo na Câmara de Vereadores. Então, eu compreendo com clareza que houve, sim, um certo êxito nas eleições municipais. E agora, o que a gente espera? É que Guilherme consiga executar uma gestão melhor do que a questão do prefeito Humberto Souto. Que ela seja mais moderna, mais eficiente, mais dinâmica, mais digital, por exemplo, e consiga fazer o trabalho que ele se compromissou na campanha. Eu acho que o Guilherme tem total condição de fazer isso, e é isso que nós torcemos, e vamos trabalhar ao lado dele, sem nenhuma interferência, para que a política pública seja executada e a população seja atendida da melhor maneira possível. E é importante, né, Montes Claros, como a capital do norte de Minas, ter essa interlocução também com as outras cidades, como referencial, seja de suas práticas, suas ações, ou políticas integrativas gerais, que são de pautas importantes para a região como um todo, e ter essa relação também com o parlamentar, pode facilitar muito, né, a vida do Guilherme, nessa interlocução direta com os municípios, porque tudo desemboca em Montes Claros, não tem jeito. Em qualquer área, a demanda cai aqui. Então, acho que é importante estruturar melhor os municípios para que se tenha uma condição melhor para todos. Né? Sem dúvida alguma, Montes Claros é a capital do norte de Minas. Você observa que no entorno de Montes Claros você não tem cidade de grande porte, como é o caso de Montes Claros. Você tem cidade de médio porte, como é o caso de Pirapora, como é o caso de Brasília de Minas, como é o caso de Januária, Janaúba, como é o caso de Bocaiúva. Então, Montes Claros é a capital do norte de Minas. Então, a política pública ela desemboca em Montes Claros. Por exemplo, saúde pública. Eu estou citando só um exemplo aqui, até porque o nosso tempo é breve. Saúde pública. Nós temos que discutir de maneira objetiva como é que nós vamos fazer para melhorar essa discussão da saúde pública. Porque lá na ponta tem alguém que precisa de saúde pública também. É aquela pessoa que tem atenção primária, não tem hospital lá na ponta, que está regulado para Montes Claros como sede macro, na média e alta complexidade, vai depender dos hospitais de Montes Claros, vai depender de recursos da nossa cidade. Como é que nós podemos fazer para melhorar essa questão, otimizar isso aí? É um problema de longa data que nós temos que enfrentar. O Guilherme tem a ideia de construir um hospital municipal, um hospital para poder trabalhar ao lado dos hospitais filantrópicos, que são essenciais na execução da política pública de saúde, mas isso tem que ser feito com muito cuidado para que a gente consiga trabalhar dentro de um orçamento público que é limitado. Então nós temos que trabalhar com isso, e nesse sentido, a viabilidade de um consórcio intermunicipal ela é interessante, porque com os municípios consociados a um consórcio público, a gente consegue otimizar na alocação de recursos públicos para que essa política pública na área de saúde seja melhor executada. Então, nós podemos discutir várias outras áreas. Mas na saúde pública é uma delas em que a gente, de fato, observa esse movimento pendular, em que a ambulancioterapia ela funcionou durante muitos anos, quiçá décadas, mas que agora não deve mais funcionar. Nós temos que trabalhar com algo regulado. Só vem para cá o paciente que, de fato, vem para ser atendido. Então, eu quero fazer uma cirurgia eletiva. Vem na ambulância, vem para cá para ser atendido, submeter a cirurgia, depois fez a cirurgia, volta para a sua base, para a sua origem, sem problema nenhum. Na urgência e emergência não tem discussão. Aí nós temos que trabalhar com isso. A urgência e emergência realmente
vários casos, vaga zero, traz para cá o paciente, teve um AVC, teve um infarto, teve uma situação complicada, aí tem que vir realmente na vaga zero. E como há uma descentralização de saúde, Montes Claros é a sede da macro-região Norte de Minas, ela tem que receber esses pacientes de todas as formas. Nós temos que trabalhar com isso de maneira muito equilibrada, de maneira racional, e eu tenho certeza que o Guilherme Guimarães saberá fazê-lo, contando evidentemente com o nosso apoio, já que nós conseguimos a eleição de uma quantidade enorme de prefeitos, e além dos prefeitos, os demais prefeitos de outros partidos foram eleitos, nós temos um diálogo excepcional com vários deles. Isso é muito importante. Importante para que a gente possa fazer essa aproximação e que ninguém fique de fora. O que nós queremos é que a política pública seja executada para poder atender a todos. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função. Mas com certeza esse diálogo aí, essa ação. Deputado, outras ações, claro que você milita também no esporte, né? Só para falar um pouquinho, as pessoas têm essa relação direta de investimentos no esporte. Nós vamos fazer um programa em conjunto aí que vai levar a atender 2.000 crianças e adolescentes no norte de Minas, em praticamente 20 cidades. Acho que é uma pauta importante que tem que ser trabalhada no norte de Minas, aproveitar, puxar a sardinha, né? Aproveitar que a minha área e colocar qual a proposta, o que o deputado pensa para essa área tão importante de inclusão social, de interação, de disciplina e que dá realmente resultado com uma política pública barata, teoricamente, em relação a outras áreas e que surte efeito, sim, na comunidade de uma forma muito positiva. Bom, eu acho que o primeiro aspecto compete elogiar o seu trabalho. Eu sou testemunha ocular disso, da sua busca por recursos para a execução da política pública, para a execução da política do esporte, não é de agora, é de longa data, não é dessa gestão, é importante ficar claro, é de outras gestões que inclusive concorreram com essa gestão, ou seja, o diálogo tem que acontecer e nós temos que louvar essa iniciativa sua de sempre buscar o diálogo com todas as pessoas e a continuidade do diálogo demonstra com clareza o quanto impessoal é o seu trabalho, o quanto tem sido louvável a execução dessa política no esporte. O que nós temos buscado fomentar na área esportiva? O primeiro aspecto que nos compete deixar claro é que investir no esporte, André, é muito mais barato do que investir em saúde pública e segurança pública. Então, se eu invisto no esporte, especialmente na formação com crianças, adolescentes e jovens, eu evito que aquela criança, adolescente e jovem seja lá na frente um infartado, seja lá na frente alguém que vai ter algum problema de saúde maior, porque o esporte de fato pode impedir isso, e mais do que isso, na área de segurança pública. Eu consigo afastar e quase que impedir, em 100% dos casos, o ingresso daquela criança ou adolescente no universo das drogas, por exemplo, que é o problema do século, que é o problema do milênio, se a gente for trabalhar com muita serenidade, em que a gente observa uma drogadição enorme. E não só na área masculina, mas na área feminina, com um problema terrível, porque na repressão disso aí, qual é a dificuldade que eu tenho? Além da repressão, que é muito cara, eu tenho um problema. Nós não temos comunidades terapêuticas ou clínicas que recebem mulheres. Eu estou falando da macro-região norte. A dificuldade de se internar uma mulher é terrível, que está em dependência por drogas é terrível. Então, o esporte é uma saída. O que nós temos buscado fazer? Aí a gente citou aqui uma parceria que nós estamos buscando estabelecer, em que a gente aloca recursos públicos para que a gente consiga executar nos municípios essa política pública. É claro que é algo muito incipiente, sim, é algo que tem que aumentar, que tem que crescer mais. E o que vai definir o aumento disso? Os resultados. Eu costumo dizer que muito mais relevante do que as boas intenções são os resultados. Quanto melhores os resultados nós dermos, mais pessoas vão estar interessadas em investir recursos nessa área. Aí eu me refiro ao setor privado e também me refiro ao setor público também, e mais resultados positivos nós teremos. Então é o grande desafio de mostrar para as pessoas que o esporte, de fato, é canalizador na área de saúde pública, na área de segurança pública, e nós temos que aumentar o esporte como um todo em nossa região, para que a gente possa gerar também grandes atletas. Sim. E aqui na região norte de Minas nós temos atletas que já foram profissionais em grandes clubes, nós somos amigos de alguns deles, conhecidos de outros, e a gente sabe o quanto a formação de base foi excepcional e muitas vezes a formação de base precária. Na área do voleibol, por exemplo, posso estar o seu trabalho na área do voleibol, na área do futebol, por exemplo, o seu trabalho que foi feito nessa área, e a gente sabe o quanto, especialmente na área do futebol e no voleibol, sem excluir outras áreas, o handebol, por exemplo, sim, nós temos atletas de ponta aqui na região. Vou citar, por exemplo, uma medalhista olímpica que saiu daqui de Espinosa, que é a Patrícia, que saiu daqui de Espinosa, uma medalhista olímpica que saiu aqui de uma região que nem sequer praia tem, e ela foi campeã no vôlei, abre aspas, de praia, que a gente sabe que é o vôlei de areia ali, né? Sim. Entendeu? Então é algo espetacular e demonstra com clareza que nós podemos gerar grandes atletas, mas nós podemos, para muito além disso, buscando por aspecto político, que é a minha área, que é conseguir executar políticas públicas em 3 áreas: esporte e, em consequência, segurança pública e saúde pública.
Com certeza, deputado. Os efeitos são... Existem estudos, né, que comprovam essa eficiência, esse resultado direto dessa ramificação que o esporte proporciona, né, como você falou, na segurança pública, na saúde, na educação, como outra ferramenta também. E agradecer essa confiança aí para desenvolver. Chegamos ao nosso fim. Queria suas considerações finais, mas primeiro reforçar os parabéns, né, pela atuação parlamentar, pelo diálogo, pela interlocução, pela postura, que eu acho que é importante as pessoas darem valor a essa postura diante lá na Câmara, as pessoas realmente enxergar Montes Claros que tem representante, que tem voz, que tem essa articulação, que a política faz parte da articulação, conversa, o diálogo, para que se tenha êxito na política pública. E parabéns também pelo resultado, não só em Montes Claros, como na região, que mostra que está no caminho certo nessa leitura, como você falou. Não acerta em tudo, não é impossível acertar em tudo. Mas claro que o feedback e os resultados fazem com que tenha novas práticas, buscando sempre o acerto e principalmente levar a política pública à sociedade que tanto necessita do bem comum que a política traz. As pessoas darem mais valor à política, né? E muita gente que distancia da política não entende a importância dela para o nosso dia a dia, para nossos filhos, nossa família, nosso futuro principalmente. É o que se pensa. Suas considerações e muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Portal Web Terra. Primeiro, parabenizar a você pelo seu trabalho, pela grandeza do que você tem buscado fazer para toda a região, para todo o estado de Minas Gerais, para todo o Brasil, porque eu já vi que você transcendeu as fronteiras do estado. Parabenizar o Portal Web Terra pela oportunidade que nos está sendo ofertada de fato prestar contas e mostrar um pouco mais do nosso trabalho, da nossa visão política sobre uma série de assuntos e dizer que nós acreditamos na política que é feita por diálogo. Eu tenho trabalhado de maneira clara com vários atores e digo de maneira muito evidente. Embora possamos pensar de maneiras divergentes, nós podemos todos caminhar em direção a um caminho melhor, que é o caminho da execução da política pública para todas as pessoas mais simples, mais humildes e todos aqueles que de fato contribuem com o suor do seu corpo para um país melhor. Então a nossa função é essa, a nossa missão é buscar corrigir essas desigualdades, especialmente as desigualdades regionais, e buscar trabalhar em parceria com todos aqueles que querem o bem comum para o nosso estado de Minas Gerais. Então, muito obrigado, deputado. Pessoal, veja esse bate-papo, vai conhecer um pouquinho mais o deputado, a sua atuação, suas intervenções em Brasília e, claro, falando também do sucesso dessa eleição 2024. Muito obrigado e continue nos acompanhando.